Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, amigos! Bem-vindos ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Não sei você aí, mas eu tava com saudade dessa vinheta já. Bem-vindos para o nosso retorno aí, depois de um hiato inesperado, mas necessário. A gente vai trabalhar hoje sobre isso, conversar um pouquinho sobre esse breve afastamento que tivemos aqui, mas o projeto está vivo, tá? Não é demais lembrar que nós não abandonamos o Rescue Cast, mas que, por uma série de motivos, acabamos nos afastando um pouquinho, e é uma satisfação contar com você de novo aqui, nosso seguidor, nosso apoiador, que vez ou outra aí nos chamavam em WhatsApp, Instagram, perguntando se, tá vivo? O que vai acontecer com o canal? E por isso estamos de volta aí para o episódio 62. Bem-vindo, Geller, o retorno. É verdade. Fala, capitão. E aí, Beto? Nossos seguidores aí, um grande abraço. Tanto o canal como nós tá vivo. Isso aí é mais pura verdade. Pois é, mas às vezes a vida ele não consegue achar mais do que 24 horas no dia, né? Então a gente precisa, e nem é deixar de lado, né? Mas algumas prioridades aí são mais necessárias, mas nem por isso a gente deixou de escrever, de ter as pautas do canal aí, só faltou a gravação mesmo, né? Então hoje vamos dar de novo, né? É isso aí, verdade, Guilherme. Bem-vindo, Beto. Fala, meus amigos, eu nem lembrava mais da vinheta. Para tu ter uma ideia da agenda tão corrida que tava, hoje nós estamos gravando 4 horas da manhã, né? As caras de sono aí. Brincadeira, um pouquinho mais tarde, mas nem tanto, né? Aproveitar já de início, chefe, para deixar um abraço aí pro pessoal de Portugal. Nosso canal aí é internacional, o pessoal da cidade do Porto, da equipe de resgate do Porto, nos abordou aí no desafio mundial agora na Croácia, e dizendo que nos assistia, que nos conhecia do canal e tal. Então, cara, foi uma grata surpresa e deixar um grande abraço para a equipe deles aí, que com certeza devem estar nos assistindo, e ano que vem aí, se Deus quiser, vão estar com nós no Brasil também. É isso aí, Beto. Esse é um dos pontos, né? Abrindo esse nosso episódio de retorno aí, episódio 62, que nos deixou muito feliz nesse breve ato, ver que tanto os episódios do YouTube quanto do Spotify, aí você segue o Rescue Cast nas duas plataformas, eles foram muito visitados. Então, mesmo com esse pequeno hiato aí, né, de gravações, o pessoal break. Voltou, né, inesperado, o pessoal voltou, assistiu outros episódios, até comentários e participação em Rescue Challenge que a gente já tinha feito. Então, isso só demonstrou e nos deu ainda mais certeza de que o canal e o propósito dele estão sendo levados à frente, né? E, além disso, nós acompanhamos nos últimos meses também muitos quartéis aproveitando e utilizando essa dinâmica do Rescue Cast para treinar suas equipes, para fazer a instrução diária, para conversar um pouquinho, debater sobre temas específicos do veicular, o que nos deixa muito feliz. E, como o Geller mencionou, não foi um afastamento, assim, das atividades, né? É a razão pela qual esse episódio ele vai ser, digamos assim, um spoiler do que nós pretendemos debater no Instagram, nos canais aí da Condá
e do Rescue Cast, para falar um pouquinho sobre o campeonato mundial, né, o desafio mundial de resgate, que o Geller e o Beto e os demais integrantes aí da Condá participaram, representando o CBMSC, Santa Catarina e o Brasil em mais um campeonato mundial. Do nosso último episódio até agora, nós tivemos o curso de resgate pesado, ofertado aqui para o curso de formação de oficiais. Na sequência, tivemos o workshop de resgate pesado, 2 cursos de formação de praças na área de resgate veicular e essa preparação para o desafio mundial de resgate, que fechou um ciclo. Normalmente acontece assim, o segundo semestre ele é mais atribulado em relação a calendário do veicular, e o que fez a gente não conseguir gravar, mas debater bastante os temas e até fazer uma breve análise aí do que vinha sendo feito e dos rumos que a gente tem que ter na sequência, né? E também enaltecer aqui a importância da participação de você, nosso seguidor, de você entusiasta, trazendo as demandas que você gostaria que fossem debatidas aqui, né? Isso faz toda a diferença para o andamento do canal e para que você também tenha aí a possibilidade de ter respondido ou debatido alguma dúvida ou conceito que talvez não esteja tão claro aí com você e com a sua equipe, né? Mas, debatendo sobre o desafio mundial de resgate que aconteceu em Karlovac, na Croácia, nós vamos entrar principalmente em alguns conceitos que certamente serão diferentes do que o pessoal vai acabar perguntando na live, né, sobre técnicas e sobre a parte mais específica do desafio. Entretanto, até pela questão de tempo, a gente vai aproveitar e abrir algumas outras frentes de trabalho, né? Com isso, Guerreiro, eu queria te fazer a primeira pergunta, que fechado esse ciclo internacional aí, né, essa pré-temporada para o Campeonato Mundial, qual é a tua visão, qual é o teu balanço sobre essa participação, do ponto de vista pessoal, né? Você como pessoa mesmo, antes de ser bombeiro, né? A tua visão do Anderson sobre essa etapa aí, e também do ponto de vista profissional, né? Como é que você enxerga esse ciclo, ou mais esse ciclo, mais um ciclo internacional agora na Croácia? O capitão, e para os nossos seguidores também, o segundo semestre não acabou. Estamos na eminência do nacional, estamos tentando organizar o estadual, então tem muita água para passar ainda. Pois bem, até a gente estava comentando na equipe que é a segunda vez que essa formação vai para o Mundial. A gente conseguiu a primeira vez em Luxemburgo, e nos outros anos aí, por decorrência de família, de estudo, de enfim, saúde e tudo mais, a gente não conseguiu repetir essa formação. Então, aquela primeira formação lá, a gente conseguiu executar ela nesse ano. E é o segundo ano da minha pessoa que se repete a participação seguida. A gente conseguiu estar ano passado em Açores, Portugal, e esse ano a gente teve lá em Karlovac. E tem uma particularidade no Mundial, que ele acontece muito mais fora dos pits, fora da prova, do que propriamente na execução das provas. É lógico que o envolvimento da equipe no pit, né, e somente essas 6 pessoas, tem o seu fator engrandecedor e de aprendizado e de próprio criação de vínculo maior, né, entre os participantes da equipe, mas o percentual maior de aprendizado, de tanto cultural quanto profissional, como pessoal, enfim, ele se dá fora do pitch. E quando nós conseguimos ir 2 anos, a gente consegue, seguidos, né, a gente consegue entender muito mais isso, até próprio pelo reconhecimento da equipe, do nome da equipe, dos participantes da equipe. Eu confesso que quando
o rapaz ali me chamou, né, dizendo que era seguidor do canal, eu me assustei um pouco, porque o cara me bateu o nome assim, ó, você é o bombeiro lá do Brasil, sei o quê, é apresentador do Rescue Cast. Falei, cara, eu vi na camisa dele assim que era de Portugal. Eu disse, mas será que ele tá. Será que ele não tava confundindo? Aí que a gente começou a conversar. E aí veio mais os outros participantes, ele chamou os participantes da outra equipe. Então, o aprendizado maior de tudo, que eu vou repetir, tanto pessoal quanto profissional, de questão de técnicas, de questão de cultura de trabalho, de formação de equipe, a gente aprende muito mais ali fora do pitch, conversando, que é o tempo maior que a gente tem com os outros integrantes, do que propriamente na prova. Porque ali fora a gente vai, ó, a gente percebeu que vocês, a equipe de vocês trabalha assim. Por que vocês trabalham assim? Porém, nem tudo assim como o senhor bem diz, né? Que a gente vê em vídeo, a gente tem que levar como verdade, né? A gente conversa e busca isso para entender, opa, a gente está no caminho certo na nossa rotina. O que a gente pode adaptar para nossa rotina? O que a gente pode, opa, isso aqui que ele falou para nós não cabe, porque a gente vive a nossa realidade de país, nossa realidade de estado, nossa realidade de cidade, que para a sua grande maioria da Europa é totalmente diferente. Então, eu lembro quando a gente brincava lá no Luxemburgo, que era, acho que estavam preocupados, que, se não me engano, foram 8 acidentes no ano, coisa assim, no mês. Então, é uma realidade totalmente diferente. E essa interação fora do pitch aí que é muito bacana, porque a gente busca captar um pouquinho de cada raiz, um pouquinho de cada essência, um pouquinho de cada país. E esse pouquinho depois a gente vai engrandecendo a nossa pessoa, tanto a questão comportamental, profissional, enfim, né? E a gente consegue, com certeza, transportar o que a gente analisa, o que a gente entende, e levar para nós, inclusive até para dentro da nossa casa, para a questão familiar. Então, ele é tão engrandecedor que algumas vezes eu paro para refletir assim, porque a gente assiste esportistas falando de um ciclo olímpico, falando de um ciclo de Copa, os jogadores de futebol falando de um ciclo de Copa do Mundo. E quando a gente ouve eles falar assim, a gente não consegue mensurar, cara, será que é tudo isso mesmo? Mas para nós, o ciclo do Mundial é tudo isso mesmo. Faz com que as pessoas, você, quem sabe a gente consiga um dia entrevistar o pessoal de Minas, o pessoal do Paraná, para que nossos seguidores realmente fechem isso e entendam que se não for um ciclo vivido para o Mundial, não é uma coisa legal. O passar por esse ciclo faz você se transformar e dar uma importância tão grande para essa competição que, claro, quando a gente começa a olhar para um lado, olhar para o outro, quando a gente está na abertura do evento assim, não existe o cara não se emocionar, o coração não bater forte, porque, cara, são 35 equipes, devem ter lá uns 20, mais de 20 países. Aí tu olha para um lado, o cara lá de Dubai, tu olha para o outro lado, o cara, um croata falando que você já não entende inglês, imagina. Aí, então, o cara, eu até estava comentando com o Devila, como é que a gente estava conversando, eu falei, cara, olha para onde o resgate veicular nos trouxe, olha para onde o resgate veicular está nos levando. Então, tudo isso reflete positivamente e, vou dizer, alguns colegas até podem ter feito uma análise um pouquinho diferente, mas eu não consigo, em todas as minhas participações, trazer nada de negativo do Mundial. Isso é muito engrandecedor. Legal, Guerreiro. Uma fala pesada, né? Tem coisas aí. E antes até mesmo de perguntar para o Beto essa visão, para não perder a linha de raciocínio, né? Muitas vezes, ou em muitos eventos, como a gente percebe em estadual, em nacional,
o participante ele fica sedento pelo debriefing. Porque é no debriefing que, de fato, ele consegue perceber se tudo aquilo que ele pensou, treinou, está alinhado e encaixou, digamos assim, né? Doutrinariamente na manobra. Hoje, Geller, com essas vivências, assim, você atribui um peso diferente ao debriefing e a essa resenha que acontece com as equipes fora? Pergunto porque a gente tem, assim, um debriefing sempre bastante prematuro, né? Ou bastante curto. Ele tem 5 minutos para cada um dos assessores falar e às vezes nem dá tudo isso, né? Especialmente quando os eventos acabam tendo alguns atrasos. Só que do lado de fora, no alambrado ali, na grade, ou no swap night, ou em outros momentos, consegue se abordar um pouco mais as equipes e entender, né? Como é que você enxerga isso, Guerra, em relação a esse tipo de network que é possível numa competição internacional? Capitão, com certeza o ganho da equipe é muito maior nesse networking do que no debriefing. Isso para mim já é um martelo batido nisso aí. Eu pelo menos consigo observar isso. Porque no debriefing eles tratam como se fosse todas as equipes, lógico, né? Vamos lá, você ganhou no teu país, então a gente entende que você é uma equipe muito experiente e a gente vai tratar todos iguais. E não é assim, não é assim todos iguais. Nós estamos no 4º ano participando. Tem equipe lá que já faz mais de 10 anos que está participando. Então, querendo ou não, é diferente. Tem um peso um pouquinho diferente. E no debriefing, eles não vão na essência do tipo assim, ó, você realmente errou isso e para você tentar corrigir isso, você precisa buscar esse caminho. Lá a gente não tem isso. Pelo menos eu não consegui captar isso. Que para as equipes crescerem, elas precisam disso. E, pelo contrário, quando a gente aborda algumas das equipes assim, que a gente mais tem contato, né, não são todos que a gente tem a liberdade de chegar a conversar. A gente se cumprimenta e tudo mais, mas a maioria é muito acessível. E a gente tem um pouquinho mais de afinidade com o pessoal de Portugal pela língua, né, pela facilidade um pouco maior. E eles são uma referência também para nós nisso, por todo o histórico deles. Então, nos últimos mundiais, eles estão sempre entre os 3 primeiros, ganham alguns, segundo, enfim. A gente tem um pouquinho. E sim, a gente quando encontra, conversa, dá risada, mas ó, é o seguinte, a gente está com dificuldade nisso, nós estamos fazendo essa ação na equipe, o que que vocês pensam? Ó, não, mude, a gente busca fazer isso por causa disso, disso, disso. Então, isso aí é muito, muito rico. Né? E lá no debriefing a gente não tem isso. Né? Eles apontam os pontos positivos, e eles nem falam mais em erros, falam os pontos a melhorar. Então, isso a gente não tem, não é que não tem um grande ganho, tem também, porque eles são muito específicos para aquele momento, para aquela ação, para depois da prova a gente refletir. Mas esse ouvir uma pessoa de um local, ouvir outra pessoa, buscar o que elas, por que que elas têm uma formação daquele jeito, por que que eles abordam um cenário com uma pessoa só, por que que outra equipe aborda o cenário com 6, os 6 integrantes juntos, enfim, por que que uma equipe tem uma rotina igual a nossa, que é de outro lugar do mundo, de entrar fazer um ciclo interno, outro externo, enfim, cada pouquinho dessas ações a gente vai, depois no retorno a gente vai conversando para quê? Para que realmente a gente analise e ver se vai dar certo. Legal, galera. Esse é um ponto super importante porque, às vezes, né, por mais que eu tenha perguntado para o Geller sobre um desafio mundial, a gente percebe que aqui acontece pouco, né? As equipes nos campeonatos estaduais e até no nacional vão lá, fazem a sua manobra e vão embora, né? E a gente já, desde sempre, costuma ficar no mesmo tempo que é a organização do evento, né? Para aproveitar e trocar ideia, né? Então, esse é um ponto, e eu vejo também que só reforça a questão do debriefing, né? Só reforça a importância de ser extremamente
direto àquilo que a equipe precisa melhorar ou as ações que são necessárias, né? Porque nós ainda temos grandes dificuldades de interpretar outras doutrinas e outras visões, né? E isso faz com que, em determinadas situações, e isso é em todas as competições, não é só questão do Campeonato Mundial, você ter a certeza de onde você precisa melhorar e poder voltar para casa e alinhar a rota para novos treinamentos ou abordagem de novas técnicas, né? Que é o que eu já gostaria de perguntar para o Beto. Beto, em primeiro lugar, né? Qual é a tua visão também sobre esse encerramento do ciclo internacional? E já aproveitando, né, do ponto de vista técnico, o que você percebeu nesse novo ciclo e quais foram as principais lições aí já pensando, né, em futuro, tanto da equipe quanto da atividade nesse ponto de vista? Bom, chefe, primeiro até pedir desculpa para a galera que segue a Condala também, que a gente acabou nem postando mais nada depois que a gente chegou. Eu também faço às vezes administrador lá da rede social, então voltou, o trabalho já estava empilhado esperando, né? E afazeres domésticos e tudo mais, então a gente nem parou. A primeira vez que a gente para conversar um pouquinho. Então, mas fiquem tranquilos que todas as dúvidas serão tiradas do senhor. Não sei se a gente pode falar já o horário da live. Então, na segunda-feira, 20 horas da noite, depois a gente vai fazer um cardzinho aí para vocês acompanhar às 20 horas da noite, 20 horas na segunda-feira, vamos estar fazendo uma live no Instagram do RescueCast e da Condá para tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre o desafio mundial, sobre resgate veicular e o que mais vocês tiverem de dúvidas, a gente vai estar atendendo. Sobre o mundial, fala, Guilherme. Como vai ser final do dia, daí tu vai no salão, né? Se arrumar um pouquinho, né? Sim, eu vou dar uma lustrada na careca. Ela caiu da cama? Não só ele. Não só ele, né? Não, agora de manhã é uma loucura, cara. A rotina de criança saindo pra escola, e café, e mulher chamando, e cachorro acuando. Tá uma loucura. Mas falando sobre o Mundial, eu corroboro com o Geller, eu acho que é o suprassumo, né? De todo esportista representar o seu país, né, a nível mundial e estampar a camisa, a bandeira do Brasil no seu peito, né? E foi isso que a gente fez, né? Então, algo que antes para mim era inimaginável, né? Um bombeiro do interior de Santa Catarina, uma cidade de 250 mil habitantes, está representando pela 4ª vez o seu país num desafio mundial. Então pode parecer pouco para quem não conhece, mas é algo inimaginável na nossa profissão, assim, e na minha carreira é algo super marcante, né? É um orgulho gigantesco e é algo, de novo, algo inimaginável para mim quando eu iniciei a carreira, mas que hoje eu vejo Alberto 21 anos depois de bombeiro representando o seu país no Mundial, é algo que me engrandece e me deixa muito feliz mesmo. Concordo com o Geller quanto aos debriefings e o networking que a gente tem no Mundial, né? Eu acho que o Mundial serviu para a gente ratificar ainda mais a sua importância dentro do cenário do resgate veicular. Então, é no Mundial que a gente ratifica nossas ações, é no Mundial que a gente valida as nossas ações, sabe? Que a gente confronta nossas ações com outras ações do mundo inteiro. A gente pode ter a noção do que a gente está fazendo, tá em consonância com o que o mundo inteiro está fazendo, com o que as outras equipes estão fazendo. Como também a gente vê muita coisa que a gente pode ou não trazer para o Brasil, né? Pode ou não trazer para nossa rotina. E aí, lógico que depois nós vamos testar, vamos validar, vamos treinar, mas acho que serviu realmente para ratificar a sua importância esse Mundial e que precisa ter a equipe de Santa Catarina lá, representando, para depois a gente trazer para Santa Catarina.
Quanto a técnicas e táticas, mas especificamente sobre técnicas e trazendo mais para minha área de resgatista, a gente viu algumas novidades, algumas equipes trabalhando diferente, alguns materiais mais antigos voltando ao palco de ferramentas, né, que a gente meio que deixou de lado no Brasil. Mas técnicas assim, nada muito de diferente do que a gente costuma fazer no Brasil, tá? Mas lógico, e como lá estavam as 36 melhores equipes do mundo, com um nível elevadíssimo de atuação, sabe? Quase que sem erros na grande maioria das manobras, então as equipes sendo extremamente perfeccionistas e assertivas no que elas se propunham a fazer. Então foi um belo laboratório, né? Mas também entender que esse desafio ele surgiu em 99, né? Então, como o Guilherme falou, né? Tem, por exemplo, a equipe de Gales que ficou campeã agora desse desafio. Eles atuam e participam desde 1999. Nós estamos desde 2015, a primeira participação do Brasil, mas o CBMSC em 2017. Então, nós estamos ainda engatinhando, né? Crescendo nessa doutrina, nessa filosofia, entendendo ainda o dinamismo do Mundial, mas eu tenho certeza que num futuro próximo aí a gente pode, falando esportivamente, né? A gente pode estar em pé de igualdade com qualquer equipe do mundo. Legal, Beto. Uma coisa que é importante a gente enaltecer aqui, né? O Brasil tem mais vagas, né? Nessa edição do Campeonato Mundial na Croácia foi apenas a Condá, apenas o Bombeiro Militar de Santa Catarina. E aqui a gente precisa deixar esse registro do apoio que o governo do estado e o Comando Geral têm dado, né? A equipe do CBMSC só vai graças a esse apoio. Todo mundo sabe que é um investimento feito nas equipes de resgate e o comando aqui tem entendido essa nossa participação nos mundiais de uma forma tranquila, porque ela acaba se refletindo diretamente na formação dos novos profissionais e no treinamento daqueles que já estão formados, né? Porque, digamos assim, tudo se encontra no Mundial. Desde inovação, desde coisas que nós já não fazemos, porque tem equipes que doutrinariamente são mais novas até do que nós mesmos, né? Falando em relação à estruturação do serviço. Tem equipes de muitos países, os países são distintos e cada um tem sua cultura operacional, né? Mas esse apoio possibilita com que a nossa equipe vá, que os integrantes, que são todos instrutores, consigam perceber as novidades, e que depois disso isso acabe chegando, né, sendo maturado dentro da própria equipe, testado pela própria equipe, e depois debatido pela equipe de instrutores ou equipe da coordenadoria, que é quem de fato vai fazer a aplicação desses conceitos em manual ou dentro do curso, né? E aí é um ponto que na fala dos dois a gente precisa enaltecer, né? O Guilherme comentou sobre vídeos e o Beto comentou sobre essa visão de coisas novas, e nós que estamos há bem pouco tempo, né, engatinhando ainda no processo, né? Você que está aí, que assistiu as transmissões ao vivo lá da Croácia, perdão, você que viu no Instagram, o detalhe que a gente gosta sempre de mencionar tenha cautela ao ver o que foi feito, tenha cautela e a tranquilidade de perceber que nem sempre você e os seus integrantes têm ainda já, né, um nível de maturidade técnica para fazer determinadas ações. Isso é o que eu gostaria de deixar mais claro depois dessa fala do Beto. A gente vai trabalhar muito, e já falou muito sobre esse tema, né, de consolidação de ações para ela se transformar devidamente em doutrina, né. Mas, falando assim, galera, até nesse ponto, né,
você que tem uma visão principalmente relacionada aos estilos de comando, que a gente tem alguns estilos europeus em que o comandante, de fato, ele não suja as luvas, já alguns comandantes, né, que a gente já percebeu em equipes latino-americanas que já tem uma tendência a ajudar um pouco mais, até pela questão de realidade. Qual é o balanço que tu faz da tua função? Como é que você enxerga a tua função de comandante dentro disso, assim, o que você trouxe desse contraponto, a tua reflexão, que eu sei que você já fez, né? Pensando em campeonato nacional e na tua posição como comandante. O Geller tá com a mesma luva desde 2022. E tá nova, cara. Não é porque ele não usa, é porque ele cuida do material. Sim. Ele é um dos que não sai depois do evento. Ô, capitão, viu a minha luva? Eu não sei, eu tô com uma só. Eu deixei em cima da empilhadeira. É por isso que ele tem a luva adesiva. Claro, ele não tira da mão, né? Ele não precisa. Ô, capitão, dentro das provas que a gente assiste lá, eu procuro observar como cada comando reage, como cada comando toma as ações. Mas uma coisa que ainda a gente não consegue, a gente vê, lógico, né, lá na cerimonial de encerramento, quem que é terceiro, segundo, primeiro colocado, mas as outras ações, as outras colocações a gente não vê, a gente não consegue captar referente a cada parte da equipe, né? E para ser sincero com o senhor, eu busquei entender um pouquinho do que cada um faz, porque isso nos últimos anos vem mudando bastante a questão de comandantes que são, vamos lá, que ficam falando dessa parte, em primeiro lugar. Nos últimos anos não se repetiu. Assim, vamos lá, o comandante de Gales ficou melhor comando nos últimos anos. Não, ele vem rodando bastante. O ano passado foi o comandante dos Estados Unidos, dos Black Hearts. Esse ano foi o cara do consórcio de Valência. Então, e eles têm características diferentes. O cara de Valência é um pouquinho mais, vamos dizer assim, afobado que nem nós. Tipo assim, trabalha um pouquinho mais, é um pouquinho mais elétrico, um pouquinho tenta ajudar mais a equipe. O dos Estados Unidos não. É uma coisa assim mais parada, com as mãos para trás, observando, dá umas ordens mais específicas. Então, apesar de ter essa avaliação individual, o que eu consegui entender? Que muito está atrelado ao sucesso da equipe, a desenvoltura das outras partes da equipe. Que se as outras partes da equipe exigem muito do comando, consequentemente, a nota dele, né, a desenvoltura dele cai. Então, é uma coisa que eu vou dizer para o senhor, essa parte que a gente diz, né, se refere de comandante com a mão para trás, de não sujar a luva, é uma coisa que ainda para nós não cabe na nossa situação. Cabe sim, isso jamais vai deixar de existir essa figura de ter essa peça, mas essa figura de não se envolver na nossa realidade, em ações pontuais, em uma ajuda maior na equipe, para nossa realidade de país, não tem como tirar isso ainda. Não tem como. Então, eu vou dizer para o senhor que, fazendo uma comparação com o esporte, e não nessa magnitude, mas de função, é um técnico de futebol. Se cada peça da equipe se encaixa e vai lá e ganha o jogo, a nota dele, o percentual dele vai ser maior. E porque essa repetição, ele está muito atrelado a essa, vamos assim,
esse caminhar do comando está muito atrelado ao caminhar das outras duas funções. Se as duas funções não é desorganizadas, mas se elas não estão encaixadas, vai exigir muito mais do comando da ordem, muito mais do comando chamar algo, e aí isso, pelo que eu consegui captar dos avaliadores, eles entendem como uma não boa, uma boa desenvoltura. Reflete um pouquinho em cada um. Né? Então, essas ações que eu consegui captar, e próprio alguns debriefs a gente consegue pegar algo, né? Eles conseguem deixar transparecer isso, né? Nessas falas dele, né? Alguns falaram, a equipe de vocês precisa estar um pouquinho mais sistematizada. E o que eu consegui entender sistematizado é que cada um fazendo a sua função, que deu para entender, você vai precisar fazer um pouquinho menos, vai poder se envolver um pouquinho menos. Então, mas aqui para nossa realidade ainda é uma coisa que eu entendo que a gente não é que a gente não consiga, mas é que para o nosso engajamento, para a situação de trabalho, não cabe ainda ser comandante de mãos para trás aí de luvas limpas. E esse ponto, cara, que tu traz é super importante porque ele impacta diretamente não no desempenho só da equipe, mas das guarnições também, né? E a nossa formatação e formação de comandantes, ela é voltada para esse comandante mais participativo, não apenas por questão de efetivo, porque mesmo quando a gente tem efetivo sobrando numa guarnição, numa equipe, esse comandante, por ser mais experiente, ele notadamente dá mais orientações, né? Então é difícil de ajustar esse ponto, né? E é por isso que, para quem nos assiste, assim, tá, por que vocês não mudam, então, na formação, né? De ter esse comandante mais, como se fosse um maestro, né? Porque a gente não pode ensinar alguma coisa que não se aplique na realidade. Se a gente ensina esse cara a ser um maestro, e não entender do funcionamento de cada uma dos instrumentos musicais aí, né, e de vez ou outra ter que pegar um deles na mão e ainda fazer um som, que é o caso que acontece aqui. Às vezes o comandante ele tem que pegar na ferramenta, ele tem que ajudar na estabilização, ele tem que ajudar na abordagem do socorrista a uma vítima, para não perder os traços da nossa identidade como corporação, né? Que é o nosso papel, é ir lá observar, e foi muito bem dito por vocês dois, né? Tem culturas distintas, a gente não julga se está certo ou está errado, são culturas distintas, de países distintos, doutrinas distintas, cada um faz aquilo que se acomoda mais, ou de forma mais adequada com a sua realidade, com a sua maturidade institucional, e por aí vai, né? Mas, Beto, e a tua visão técnica, né? Tendo em vista que tem um outro agravante também, né, que a equipe técnica sofre um pouquinho menos, mas o comando é muito mais, né, que se ele precisa dar ordens ou precisa falar e o assessor não entende o que ele fala por ele falar em português, aí notadamente se tem desempenhos um pouco aquém do esperado, né, porque se as equipes que estão no campeonato mundial são boas, a ponta da lança é de equipes excelentes, né? E quando você está num cenário, num certame tão difícil, tão acirrado, qualquer pontuação acaba fazendo com que a equipe caia, e por sorte, né? Nessa questão de idioma, né? Da língua falada, se o assessor não entende, naturalmente já começa-se com pontos a menos, né? Porque talvez as falas não são de grande intervenção, podem ser até mesmo motivacionais, podem ser até mesmo, né, dando um amparo em outros pilares ali da questão de avaliação, mas se o assessor não entende, para ele xingar e elogiar, tá no mesmo bolo, né? Não vai entender nada, né? Beto, e aí o ponto de vista da equipe técnica é que ela, embora exista grande avaliação de comunicação, que também impacta na questão de língua, já tem ações que são muito mais visíveis aos olhos, né, que não precisam ser tão ouvidas. Mas o que tu
do ponto de vista técnico, que é só para o pessoal que nos assiste entender, né? Uma das últimas mudanças técnicas que foi aplicada aqui foi o não uso mais da marreta de borracha, né, da marretinha para fazer ajuste de calço, que isso já tem sido ensinado, tem sido trabalhada essa ponderação, se um dia precisar usar, como usar, né? Entender qual é a lógica disso. O que tu traz dessa competição? Capitão, acho que não em técnicas novas, né, mas eu falei até do uso de materiais, né, a gente viu o pessoal usando bastante almofada pneumática, né, coisa que aqui no Brasil a gente acaba não usando muito, né, acaba usando só em pontos específicos, principalmente quando a gente trabalha com pesados, né, mas o que eu senti lá do Mundial na parte técnica também é uma assertividade muito grande, sabe? Eu acho que impacta um pouquinho também, na minha visão, na questão cultural, né? Como o Geller falou, tu pega, por exemplo, países europeus que a quantidade de acidentes por dia são menores, né? Quando dá um acidente, chega 3, 4 viaturas com 2 caras, estão em 8 para atender um acidente, né? Então, a velocidade, e não me entendo errado, né? Eles trabalham muito bem, só que a velocidade das ações, na minha opinião, ela é mais orquestrada, então ela é mais sistematizada do que o nosso trabalho. Tá? Então eles sistematizam muito a atividade e eles são assertivos, né? E assertivos em cada ponto que eles estão operando. Então não há erro. Eles são muito assertivos, são muito coordenados tecnicamente e taticamente na equipe técnica, então não há erros. Também quase não há trabalhos simultâneos. Né? Eles fazem uma ação, fazem outra ação e eles vão progredindo sistematicamente. Né? E eu acho que nós aqui no Brasil a gente tem esse apego, não é um apego, mas essa característica de ser muito rápido nas ações, né, de fazer muito rápido as ações e, claro, tentar fazer da melhor forma possível, mas tentar fazer muito rápido para terminar logo e a gente acaba pecando algumas vezes nesses detalhes, né, nesses detalhes que para a prova, esses detalhes são importantíssimos, né, então acaba impactando também numa nota final. Então, o que eu vi das equipes técnicas lá foi nesse ponto, uma grande assertividade nas suas ações, quase zero erros nas principais equipes do mundo. Então, todas as ações feitas, elas eram executadas com o maior exímio possível, né, em consonância com o resto da equipe, uma interlocução muito grande também de equipe técnica com a equipe médica, uma comunicação muito grande, né? E por consequência com o comandante. Então, nas melhores equipes do mundo, assim, a gente vê esse trabalho fluindo de uma maneira muito automática, sabe? Então, a gente vê que isso é treinado à exaustão até chegar naquele ponto, né? Essa sistematização, essa troca de informações e essa assertividade nas ações. Então, cada membro da equipe técnica sabe exatamente o que vai fazer, na hora que vai fazer, e não há atropelo, digamos assim. Não há muito improvisações. Existe o plano, e eles seguem à risca aquele plano do início ao final da ocorrência, dando certo ou dando errado. Tá? Então, a gente chama muito de jeitinho brasileiro, né? Que a gente deu alguma coisinha errada, a gente improvisa com algo para daí dar certo, né? Eles seguem aquele plano, aquelas ações do início ao final, dando certo ou dando errado, mas o detalhe e a diferença está em treinar aquilo até a exaustão, para que aquilo realmente dê certo lá no final, quando se desenvolve a ação por completo, né? Agora, quanto a novas técnicas ou táticas, a gente não viu muita novidade lá não, mas o ponto que eu observei mesmo foi essa assertividade, principalmente nas melhores equipes aí, as que figuraram no pódio, principalmente, uma assertividade muito grande nas suas ações, e dentro da equipe técnica,
uma sistematização dos 3 técnicos assim muito grande e muito precisa, né? Algo que a gente precisa realmente melhorar. Eu vejo que, não sei se vocês vão concordar com o que eu vou comentar, mas no início, quando a gente começou a trabalhar sobre desafios, né, dentro dessa plataforma, a nossa velocidade de trabalho era diretamente ligada a temos que tirar a vítima do carro, não importa o que aconteça, né? E eu vejo que isso, logicamente, nas equipes de ponta nacionais aí, né, poderia dar vários exemplos, mas eu vou comentar aqui, Concórdia, Ascurra, São Paulo, Minas Gerais, Cascavel, tem ações que elas são velozes, mas já não se importam muito com tirar a vítima, né? Só que dentro dessa parte técnica, as ações de velocidade de progressão, desestabilização até a fase de extração, em muitas situações, a gente faz para terminar rápido, terminar logo aquelas etapas divididas. E essa velocidade, quando não bem orquestrada, e aí é o ponto que eu queria comentar aqui, né, da importância do treinamento e da importância daquele debriefing dentro do próprio treinamento, que é o que faz esses caras que estão hoje figurando entre as 5 melhores equipes do mundo terem de diferencial, né? Lógico, tem anos de experiência, lógico, tem maturidade e já tem, digamos assim, mais tranquilidade para entrar num pitch de prova, aí, porque a gente sabe que o nervosismo bate também, não tem como não bater, mas das características que a gente sempre comenta e que precisa ter, um coordenador técnico. As equipes precisam ter isso para poder conseguir bons resultados, porque o que a gente costuma ver, né? A equipe é composta por 6, 7 integrantes, 8 integrantes, esses 2 últimos normalmente figuram como vítima, e nem sempre as equipes têm a capacidade ou a possibilidade de ter alguém do lado de fora avaliando, e se isso não acontece, dificilmente a equipe sai de um patamar para um outro maior, porque ela não consegue aferir as suas ações, mesmo quando ela consegue gravar provas, né, que é o caso que a Condá faz, ela não consegue ter a percepção do todo, porque a câmera pega alguns pontos, né? Então, eu vejo que isso também, que é uma figura que a gente até por proximidade conhece, né? Que é o Ventura Castiço, o treinador lá do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, né? Que é um treinador, né? Ele é um coordenador técnico e é um treinador, e é por isso que Lisboa tem essa condição, né? Ou é mais um dos componentes, né? Porque todos os integrantes são altamente habilidosos tecnicamente, né? Inclusive fazendo uma troca, perdão, saiu o Couto, entrou o Fininho, e o Fininho continuou mantendo perdão, engoliu um bicho, passou por aqui, eu acho. Não, velho, é triste, né? Depois de uma idade, o pigarro pega forte ali. De manhã, não fumei meu cigarro nem de manhã, tomei meu café. Mas que são pontos que essa presença do coordenador técnico e essa consolidação doutrinária dentro da própria equipe como cultura possibilita que novos integrantes sejam inseridos no processo sem perder absolutamente nada na qualidade, às vezes até ganhando, porque é uma pessoa que estava fora, normalmente, ou em uma outra função que acaba agregando, né? Então, isso tudo, numa competição mundial, você consegue perceber, né? E aqui, já indo para o nosso fim, porque muita coisa nós vamos debater lá no Instagram, sobre a importância de nós criarmos esse mecanismo e darmos a possibilidade que outras equipes também visitem, né, essa plataforma. E aqui já fica o apelo, né? Nós precisamos ter mais campeonatos regionais e estaduais. Certamente nós temos grandes equipes aí que às vezes nem participaram de evento ainda, ou que treinam e não conseguem acessar um evento, né? E pela fala de vocês dois, a gente percebe o campeonato mundial, logicamente, é a cereja do bolo,
E ela é o horizonte a ser vislumbrado, né? Quem começa a treinar, quem começa a competir, visualiza assim, né? Então, a importância de nós mantermos esse tipo de plataforma para que esse network seja legal, né? E há quem ache que, não, tendo um campeonato nacional, o network já acontece. Ele acontece, só que ele ainda assim é básico, porque o Brasil ele tem uma tendência, até pelas associações que a gente tem, de equalizar dentro das nossas próprias realidades, né? Mas o limite da nossa fronteira, ele já difere as equipes do Paraguai, da Argentina, do Chile, de todos os outros países aí que estão na América Latina, por exemplo, né? Só um exemplo. E aí, quando você vai para uma competição internacional, que você rompe essa fronteira e vê outras questões doutrinárias, você engrossa o caldo aí das habilidades técnicas, desse ponto de vista de outras visões, né? E outras interpretações, até mesmo da mesma manobra. Coisa que a gente viu de novo nesse Mundial, cenários muito parecidos, cenários de um posicionamento de carro muito parecido, e que as equipes trabalharam de forma completamente distinta. Uma porque movimenta carro, outra porque já prefere abordar a vítima primeiro do lado de fora, outra porque não vai fazer absolutamente nada de estabilização, até não tirar a vítima que está do lado de fora. E aí que é um dos pontos super importantes também que a gente precisa pensar em se tratando de competições locais ou mundiais, que é um workshop pós-evento das melhores práticas e daquilo que as equipes mais falharam, né? Porque hoje, depois que acaba um evento, você recebe uma ficha de avaliação, você recebe a tua pontuação, recebe os scores obtidos, mas você não consegue ter, até por força de tempo, mais informações sobre o que aconteceu. E aí, nessa linha, eu gostaria de citar aqui, né, o trabalho que o agora aspirante Medeiros fez, analisando as equipes no último estadual. O TCC dele aqui do CFO trabalhou isso, né? Os scores obtidos por equipes com 6 e com 4 integrantes, o que funcionou em relação ao acúmulo de função, o que não funcionou em relação ao acúmulo de função, que é onde a gente acaba transformando essas visões em ciência e tentando replicar, né? Então, as duas questões que eu gostaria de deixar e frisar aqui, né? A necessidade de nós mantermos os campeonatos locais para as equipes mirarem no Mundial. Isso tem que ser uma lógica. Quando você entra num cenário assim, você tem que mirar. Não por questão de, vou lá buscar um troféu, uma medalha. Não. Mas é porque a sua corporação vai se beneficiar muito com essa visão dos profissionais. E dois, é nós analisarmos o ponto de vista ampliado, o que funciona e o que não funciona, para que as doutrinas de fato sejam alinhadas ao que as guias e as fichas da WRO preceituam, né? Indo para a fase final, Guilherme, vou abrir a palavra aí, deixar com vocês para a nossa finalização e para convidar o pessoal aí para a nossa live da próxima segunda-feira, dia 6 de outubro. Capitão, só para complementar o que o senhor falou aí do fortalecimento, né, dos nossos estaduais, do nosso nacional, é que é lógico que a gente precisa romper fronteiras para buscar essa melhoria também, né? Mas é muito bacana o estadual e nacional. Esse network também que envolve o mundial, no nacional e no estadual também acontece. Falando de estado, a gente revê várias pessoas aí, vários amigos, né, de corporação, mas que a gente não consegue rever em outras situações. A gente consegue entender a realidade deles, a gente consegue passar a nossa realidade. E tem um fator importante que algumas equipes, a gente tá aqui, mas a gente não conseguiu treinar por causa de dificuldade disso, por causa de dificuldade daquilo. E aí, quando a gente começa a conversar e eles entendem que a dificuldade deles é a mesma da nossa, eles, opa, peraí, tá todo mundo no mesmo barco, então não é um fator desanimador para nós. Se eles estão passando por isso lá também, opa, então ele pode passar aqui também. E aí, isso gera com certeza novas amizades e novos entendimentos para que as pessoas se fortaleçam mais dentro das equipes. Cara,
há muito tempo atrás, né? Quer dizer, pouco tempo atrás, mas isso já aconteceu há alguns anos. Jamais eu ia imaginar que eu ia ter uma interação tão grande com o pessoal de Minas Gerais, que a gente já comentou várias vezes aqui. Então, o pessoal lá de Alagoas, o cara tá viajando de férias, aí o cara já, tá aqui por Maceió, quero te dar um abraço, quero conversar contigo, o Major Brandão aí, um grande entusiasta, né? Então, isso que fortalece, não é o resultado, isso que fortalece a gente continuar. Então, esse tipo de ação que, assim, cara, todo o processo, lógico, é para engrandecer a parte institucional e fazer com que o trabalho do veicular melhore, mas essas ações envolvendo pessoas é que faz com que a gente tenha força, né, e busque força para continuar, apesar de todas as dificuldades que, por mais que não pareça, mas o que tem de dificuldade aqui no nosso estado, tem dificuldade no Espírito Santo, tem dificuldade na Bahia, enfim, em cada local tem as dificuldades para realizar eventos, né? E é por isso que essa interação e esse acontecimento precisa ser cada vez mais fortalecido para que um outro passe a se ajudar mais. Né? Diz assim, a gente resolveu isso no nosso estado fazendo isso. Tentem isso, ver se vocês conseguem. Talvez era algo que eles não tinham pensado ainda, que lá eles têm mais facilidade de resolver que nós, mas que eles não tinham passado ainda, buscado isso. Então, isso eu acho que tem um grande percentual aí que a gente deve continuar nessa, entre aspas, batalha aí. Boa, Gary. Verdade. E isso foi essa tua fala é muito bacana, porque de fato a gente conseguiu romper as fronteiras, né, de Santa Catarina e conversar com outros estados. A gente aprende muito com outros estados, né? O Paraná vem crescendo demais também, não só na questão do veicular, e a gente copia muita coisa assim do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, que fez um baita de um evento, um estadual aí, pré-mundial, eu já falei para eles lá, poderia ter sido um mundial tranquilamente, assim, só tinha que ter aumentado o carro, porque ia ter mais prova, porque a gente percebe que o Brasil está evoluindo muito, né, e é graças a todas essas galeras aí de equipe aí, que puxam à frente, né, e que mostram, que isso aqui é um detalhe também, né, mostram para o comando a importância, né? A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem, a gente tem que se mobilizar, né? E aí, claro, o apoio vem e as coisas acontecem, né? A gente, felizmente, aqui está indo para a 6ª edição do campeonato estadual, né? E isso é criado aos poucos, né? Até você criar cultura, porque é uma cultura nova, né? Vocês já comentaram, a gente começou a participar em 2016 no primeiro nacional, 17 no primeiro mundial. Então é tudo muito recente, falando de corporações aí centenárias, é muito recente, né? Então a gente tem que ter paciência, tem que trabalhar, tem que mostrar e dar resultado, né? Resultado no ponto de vista não é trazer troféu e medalha, porque esse normalmente é o resultado pessoal, né? É o resultado da equipe. Mas o resultado institucional tem acontecido todos os anos, graças a essas muitas participações e essa muita interação, né? Beto, fechando o episódio 62, o que o amigo tem aí para considerações? Sendo breve e sucinto, porque eu sei que o pessoal tem que sair para trabalhar também, né? Tem gente trabalhando daqui a pouquinho, mas deixar um abraço aí para o pessoal que nos chamou no Instagram, tanto no pessoal como no da Condá, as diversas equipes que a gente vê treinando e que a gente via assistindo, né, nos seus quartéis, nas suas casas, marcar a Condá ali, o pessoal assistindo, e aí brevemente, pessoal de Salto Veloso, pessoal de Videira, que depois que a gente fez o desafio regional lá, nos chamavam direto, o pessoal aqui próximo também, Xanxerê, de diversas cidades. Se eu começar a falar, eu vou acabar esquecendo de alguém, tá? Então, deixar meu abraço aí a todo mundo, foi muito bom, e a força de vocês impulsionando, como o Geller falou, o pessoal lá de Montes Claros, em Minas Gerais, que a gente tem uma amizade gigantesca, mandava mensagem a cada prova, antes e depois. Então, cara, foi espetacular mesmo, tá? Convidar todo mundo, então, segunda-feira,
8 horas da noite, no Instagram do RescueCast e da Condá. A gente vai fazer uma live aí para tirar todas as dúvidas sobre o Mundial, sobre os próximos desafios da Condá também, que esse ano tem nacional e tem estadual, se Deus quiser. E vamos estar à disposição. Beleza? Fechou, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado a você aí, nosso seguidor, fiel, mesmo sem novas gravações, colocou em dia suas gravações. A gente só tem a agradecer. Deixar registrado aqui, além do agradecimento a todos os seguidores, um abraço especial aí para o doutor Ademir e para o Dias, que foram dois camaradas que estiveram com a Condá lá ajudando nas provas, né, lá na Croácia, o doutor Ademir até traduzindo em algumas das provas, né, que depois, até para nossa surpresa, vamos ter que perguntar para ele em algum momento, que ele decidiu abandonar os pitches, né, a gente entende, mas espera que ele volte como assessor, né, uma pessoa fantástica e que tem que estar no processo. E a todos os demais aí, apoiadores, entusiastas. Pessoal de desculpa, chefe, pessoal de caçador também, só para a gente não esquecer, a dupla de trauma de caçador aí, que foi, espetacular com nós também, nos ajudou também, além do Dias e do Ademir, que foram fundamentais, nos ajudaram também nas transmissões das lives da Condá, porque sem eles a gente não conseguiria, a gente estava só em 6 integrantes dessa vez, né, e o pessoal de Luxemburgo, né, na pessoa da Bia, né, que é uma luxemburguesa que fala português e que também nos ajudou nas traduções aí na transmissão também. Boa, Beto, obrigado. Esse é o grande detalhe, né? A gente vai para lá e tem sempre esse amparo, tem brasileiros, o pessoal se ajuda e faz de tudo para trazer informações para cá e principalmente para representar bem o nosso país, né, independentemente do nome da instituição, da cor da farda, representar bem o Brasil, que é a que se propõe o Campeonato Mundial, né. Então, retornamos e, se Deus quiser, nos vemos em breve aí, primeiro na live do Instagram e depois nos demais episódios do RescueCast, Criando Espaço, Salvando Vidas. Valeu, meus amigos, até mais. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!